Glória a Deus. Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Agora vamos, gente. Eu entendo isso que dá, porque quando você começa a entrar em adoração, às vezes você fica meio sem, sabe, sem direção, você fica meio perdido. Abre sua Bíblia, por favor, Novo Testamento, livro de Tiago. Isso. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe seu marido. Glória a Deus. Tiago 5, 16. Deixa eu abrir minha Bíblia para ficar. Glória a Deus, aleluia. É um versículo muito falado na igreja do Senhor. Eu vou ler ele inteiro, mas nós vamos ficar só com a parte B. A parte B é a parte que, na minha Bíblia, tem o ponto e vírgula, tem ali também. A parte B é essa parte depois do ponto e vírgula, tá bom? É a parte B. Ele inteiro é: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Agora sim, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por esse tempo na tua casa, esse tempo na tua presença, e por podermos participar, Senhor Deus, de mais uma ceia do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque é um privilégio que o Senhor nos dá. E eu te peço agora, fala conosco através da sua palavra, Senhor Deus, que nós possamos entender e compreender o que o Senhor tem para nós. Tira todo o racional humano, Pai, mas que apenas o teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Na verdade, eu não vou pregar, eu vou apenas fazer uma exposição rápida de textos que vocês já conhecem. E a gente vai fazer uma reflexão sobre o poder da oração. Mas o tema que eu coloquei é Deus, o poder da oração. O versículo que nós lemos aqui é que a oração feita por um justo. E uma das coisas que a igreja não entende muitas vezes, e não se apropria desse versículo, porque nós temos uma ideia de pessoa justa, aquela pessoa que tem os atos, tem obras, e aí a gente olha para a gente e fala, mas eu não sou justo, porque eu faço isso, isso. Nenhum de nós é. A palavra do Senhor diz em Romanos que nós somos justificados em Cristo Jesus. Amém? Então, nós somos justos. Por quê? Porque Cristo cumpriu a justiça de Deus. Uma pessoa perguntou uma vez, e se nós fôssemos salvos sem a cruz? Pensa bem. Se Cristo não morresse na cruz, e Deus poderia falar assim, está todo mundo salvo. Mas aí, a justiça de Deus não se cumpriria. Porque Cristo morreu na cruz, porque a justiça de Deus exigia, pela lei do Antigo Testamento, que um cordeiro sem mácula morresse na cruz. Você deve lembrar que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote sacrificava um animal, e o sangue daquele animal era aspergido sobre o santo.
sobre a arca da aliança que estava no Santíssimo Lugar, para que através daquilo houvesse perdão do pecado. O sangue derramado simbolizava o perdão do pecado. Cristo veio para cumprir essa justiça. E através do sacrifício de Jesus, nós somos justificados. Então, não fica olhando para os seus pecados e não olhe para o meu também, que se olhar para o meu, você não vai para o céu. Porque só a graça de Deus na minha vida. Aqui não tem ninguém mais santo que ninguém. Mas louvado seja o nome do Senhor. E Cristo se fez justiça, para que eu mesmo pecador tenha direito às bênçãos do Senhor. Nós todos juntos, amém, gente? Então não me importa o que você fez no verão passado, o que importa é que Deus é na tua vida. Mas eu quero falar com vocês sobre o poder da oração. E é importante, a gente até o nosso próximo estudo bíblico, mês que vem, é falando sobre oração. A igreja do Senhor precisa começar a refletir sobre oração. A oração é uma prática que está sendo meio que deixada de lado. E orar, a palavra orar, orare, do latim, vem de conversar, se comunicar. A oração não é apenas para pedir algo para Deus. A oração é um ato de comunicação e relacionamento com Deus. Gente, um crente que não ora é um crente que não tem comunhão com Deus. É por isso que aqui a gente sempre incentiva, vamos orar, gente, vamos orar, vamos falar com Deus. Mas, bispo, eu não tenho tempo de dobrar o joelho, não importa, ora em pé, ora sentado, ora andando, ora no busão. Eu ia falar ora na perua, mas não tem mais perua, né? Eu estou ficando velho, gente. Eu lembro daquela época que tinha a perua que passava no Ângela, lotado, não cabia um inseto, mas os caras, vem que cabe mais, não sei se você lembra. Parque do Lago Ângela, Piraporinha, Santo Amaro, pode vir, não cabia ninguém, ele só estava vazio. Então, naquela época, orar na perua. Não importa, é você falar com Deus, se relacionar com Deus, gente. Todo relacionamento que não tem diálogo é um relacionamento fadado à falência. Quando uma pessoa namora, ela tem que conversar. Quando uma pessoa está noiva, ela tem que conversar. Casado nem se fala nada, porque o casado só é casado, mas é namorado também. E tem que conversar. E tem muita gente que casa e para de conversar. Casa vai ficando irritado com a esposa, vai ficando irritado com o marido, e não tem diálogo. Quando tem é para se morder. Amor, só solta as garras, igual o Wolverine. E a gente tem que dialogar, gente, tem que trocar ideia, conversar, sabe? Pega a sua esposa, sua namorada, sua noiva, vai pro shopping, bicho, não tem dinheiro, quem disse que é para gastar dinheiro? É para andar olhando as lojas, falando, um dia nós vamos comprar, falar mal dos outros, olha aquela roupa que estranha mesmo, né, amor? Vocês não fazem isso, só eu. Ainda bem, não estou sozinho, sabe? E dá risada, dialoga. Gente, isso é tão gostoso, rir junto, gente. Como é gostoso rir junto. É muito bom rir junto. E eu vou abrir aqui. Quando eu vou com a minha esposa, eu vou aqui assim, ó. Porque, né? Sabe como é que é, né? Uns olhos no gato, outro no queijo. Mas precisamos dialogar. Agora, se nós temos que dialogar, imagina com Deus. Gente, Deus podia não pedir para você orar, Ele conhece Ele sondamente, esquadrinha o coração. Mas Ele quer ouvir a sua voz. Aleluia. Ele quer caminhar contigo, como a Bíblia diz que Ele caminhava no jardim com Adão. Por isso que o louvor diz voltar ao jardim da inocência, lembra? É voltar a esse relacionamento com Deus. Intimidade. Por que algumas pessoas, gente, têm mais intimidade com Deus do que outras? Porque elas conversam mais. Sabe? Eu até anotei aqui, porque eu não gosto muito, eu gosto de ler, e eu gosto de falar, e eu gosto de falar, eu gosto de ler. A oração é um dos pilares fundamentais da vida cristã, sendo o meio pelo qual o servo se comunica com Deus. É a serva também, tá, gente?
Através da oração, expressamos nossa adoração, confessamos nossos pecados, agradecemos pelas bênçãos recebidas e intercedemos por nossas necessidades pelas dos outros. Nós vamos falar sobre isso no estudo de oração. Mas a oração é, olha só, um pilar fundamental. Existem vários pilares da vida cristã, mas a oração é imprescindível, gente. Não existe vida cristã sem oração. Por que a oração é importante? Para desenvolver nosso relacionamento com Deus, demonstrando nosso amor, comunhão e conhecimento com o Senhor, além de demonstrar nossa confiança, arrependimento, gratidão e obediência a Ele. Eu não vou perguntar, eu não quero saber, é uma coisa tua. Mas você tem que ver como está a sua vida de oração. Gente, esse negócio, eu vi um pastor uma vez falar assim, olha, se você não tem fé, vem à igreja pela minha fé, porque pela minha fé você vai receber, está errado. Sabe por que está errado? Porque o nosso objetivo não é receber. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar. Então eu tenho que ter fé, gente. Não adianta ir pela fé do pastor e pela fé da irmã. Não. E isso, como é que eu vou ter fé? A fé vem por ouvir. O pastor tem que pregar a palavra. Para que a fé seja gerada no nosso interior. E quando você ora, gente, oração é incrível. Olha que eu não sou assim um super praticante de oração. Pra você ter ideia, os muçulmanos quebram a gente pelo meio em oração. Gente, o cara já anda com um tapetinho. É ou não é? Chega a hora da oração, ele dobra o tapete, dobra o joelho e... A gente, me incluo. Teve gente que passa o dia todo sem orar. E se bobear, deita, cai na cama, porque a nossa vida é muito corrida. Cai na cama e... nem ora antes de dormir. Muitos não têm a prática de orar antes do almoço, antes do jantar. Então, ora que ora. Ora que ora. Não ora. E o Senhor colocou no meu coração, já há algum tempo, e hoje, para falar especificamente sobre oração. Gente, a pessoa que ora, ela passa a ser tido meio como quase um irresponsável, um louco irresponsável. Porque você anda na rua, falando, as pessoas estão falando sozinho. Mas por que está falando? Você sabe que você não está sozinho. Ele está com você, então você não está falando sozinho, você está falando com alguém que está com você. Aquele que diz, eis que estarei convosco eis que estou convosco até a consumação. Se ele diz que está. Então eu ando na rua, Deus, obrigado, Senhor, tu és fiel, Pai. Deus, está difícil, o couro está pegando o Senhor. Oh, Pai, meu Senhor, mas hoje foi tremendo. E você vai falando com ele. Ou vai falando, vai cantando, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo. E você vai falando e vai cantando e vai falando, porque você sabe que ele está com você. Isso vai desenvolvendo uma confiança tão grande em Deus, que chega uma hora que você é visto quase como irresponsável. Porque as coisas estão dando tudo errado, e você está lá, não, vai dar tudo certo. Como mulher de Deus, está tudo dando errado, mas vai dar tudo certo. Não. Eu morei muitos anos na favela, gente. E eu vi uma irmãzinha que não sabia o que ia comer na janta. E estava lá lavando os trapinhos lá e estava lá, se Cristo comigo vai. Porque é o povo de oração, o povo que vai para a igreja no círculo de oração e dobra o joelho e fala, Deus, está difícil, mas a minha confiança está posta em Ti, Senhor. É a confiança que vem através de um relacionamento com Deus. Vamos lá, já falei, vamos para a Bíblia. Rapidinho, são só, hoje vão ser poucos versículos, a gente vai refletir, como eu te disse, vou explanar o que você já sabe. 1 Samuel, Antigo Testamento é livro, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Enquanto você abre, vou te explicando. Todo mundo conhece, eu vou te relembrar. Tinha uma mulher chamada Ana. Ela era casada com um homem chamado Eucana.
Eucana tinha 2 esposas. A lei permitia. Deus não queria, mas a lei permitia. A esposa de Eucana se chamava Penina. Gente do céu, me ajuda. Penina. E naquela época, ter filho, era o sonho de toda mulher e de todo homem. E Ana não tinha filhos. A Bíblia diz que Deus fechou a madre dela. Mas Penina tinha um monte de filho. E a Bíblia diz que Penina ficava tirando o sarro de Ana. Tipo, eu tenho, você não tem. E o pior é que o marido de Ana, segundo a Bíblia, diz que ele a amava, mas ele era um daqueles maridos insensíveis. E ele chegava e falava para Ana: por que você fica assim triste? Não sou eu melhor para você do que um monte de filho? Isso é insensibilidade, não respeitar o sentimento da pessoa. Sim, ele era importante para ela, mas era um sonho dela, ela queria ter um filho. E a gente precisa aprender a respeitar o sonho do outro. E depois, esse sofrimento, e um sofrimento maior do que a gente possa imaginar, porque a mulher que não tinha filho naquela época era vista como amaldiçoada. Era assim que Ana era vista. Uma pessoa amaldiçoada, que não iria dar uma genealogia, uma continuação da família para o seu marido. Então ela era uma mulher frustrada. E dentro desse sofrimento e frustração, Ana achou a solução para o problema. E eu não quero contar, porque eu quero ler com você, porque eu quero que fique na sua mente. Versículo 10. Ela, quem? Ana. Um dia, por ano, o judeu tinha a obrigação de 3 vezes ao ano até o lugar de adoração. Nessa época não tinha o templo, tá, gente? A oração era no tabernáculo que estava em Siló. A Arca da Aliança estava lá, não tinha o templo ainda. E eles subiam no dia do Pentecostes, na festa de Pentecostes, eles subiam para adorar a Deus. E eles foram lá para adorar a Deus, Eucana e toda a família. E Ana aproveitou que estava na casa do Senhor, no tabernáculo de Deus. E ela fez aquilo que nós temos que fazer. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. E chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, veja bem, não foi o pastor que levantou o voto. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, será nazireu. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, que era o sumo sacerdote, observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Gente, oração não precisa ser gritada. Ela estava orando só no coração. Nós pentecostais, você não, eu pentecostal sou gritão. Mas Deus ouve a sua oração mesmo sem gritar. Amém, gente? Ela orava no seu coração, o que muitos chamam de orar em espírito. No seu coração falava. Só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Afasta de ti o teu vinho, sua cachaceira. Ah, não está escrito isso não. Porém, Ana, olha a resposta de Ana, gente, se é hoje, se é hoje, se me respeita, sua mulher de Deus, tenta repreendida em nome de Jesus. Ana, porém, respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aleluia! Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. Ô, gente, esse é o segredo. Se derramar diante do Senhor. Trazer, não adianta falar com o vizinho, com a vizinha. Não,
Ela falou com o marido não, eu sou melhor para você, não. Porque as pessoas, gente, não podem trazer solução, mas há um Deus no céu, aleluia, um Deus no céu, que pode todas as coisas. Nós precisamos aprender a praticar a oração. A Bíblia diz que Ana desceu, foi para casa, teve relação com seu marido e teve um filho chamado Samuel. E voltou e devolveu o filho, e ele foi um dos grandes homens da Bíblia. Depois, se você puder ler no capítulo 2, a oração linda que ela faz de agradecimento. Mas é que eu quero ficar com a oração que Ana fez. E que nós precisamos aprender a orar também. Vamos lá, que eu tenho que acabar logo. Segundo Crônicas 20. Olha, pega meu tapetinho, faz favor. Anota aqui. Obrigado. Esse é muito conhecido, hein, gente? Versículo 12. Segundo Crônicas 20, versículo 12. Aqui também muito conhecido, o rei Josafá, rei do Reino do Sul, reinava em Judá, capital Jerusalém. A Bíblia diz, lá no versículo 1, que veio uma multidão enorme para guerrear contra ele. Ele não tinha força contra essa multidão. Ele então chamou todo mundo e levantou um jejum em toda Judá. E olha só, aqui é uma parte da oração dele. Ah, nosso Deus, porventura não julgará quem? Os que estão vindo contra eles. Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Gente, isso aqui fala muito da gente. Ele está vendo a multidão vindo guerrear contra ele. Algo que ele não tinha força para enfrentar e nem para resolver. E quantas vezes a gente não está com tanta luta, com tanta dificuldade, com tantos problemas, tantas angústias, e a gente não tem força para resolver. O que ele faz aqui? Ele apresenta para Deus, em nós não há força contra essa multidão, e ele está falando para mim e para você, quando você não tiver força e nem solução, apresente ao teu Deus. Aleluia. E não sabemos o que faremos. Olha só, não sabemos o que faremos. Ponto e vírgula, mas olha só isso. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia! Os nossos olhos estão postos em ti. O grande erro que a gente comete muitas vezes, a gente fixa o olho no problema, mas aqui Josafá nos ensina, o problema está vindo ali, mas eu elevo meus olhos para o monte, porque o meu socorro vem do Senhor. Fixa seus olhos no Senhor, é dele que vem a solução. Tem alguém comigo aqui nessa noite, em nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Versículo 13. E todo Judá, oração congregacional, todo mundo, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Aí Deus responde, versículo 14, muito conhecido isso aqui. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, parece o interior, né? E disse, Deus falando através do levita, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de... Pastor Neto falou isso aqui, eu falei, cadê Deus? Pastor Neto acabou de falar isso aqui, eu ouvi ele falando isso aqui. Deus está falando com você desde o início do culto, Ele está no controle, aleluia, Ele está no meio da peleja, crente. Oh, aleluia. Eu recebi um convite de uma pessoa amada para ir hoje no culto lá. E o convite dele falava assim, olha,
Vem na nossa igreja hoje, culto logo de manhã, porque vem um profeta que Deus usa em revelação, Deus usa em profecia, e quando ele ora tem batismo com o Espírito Santo, quando ele ora endemoniado cai, e tem manifestação de poder. Aí eu falei, amém, eu vou falar com a pastora. Gente, escuta isso que eu vou te falar. Tem gente aqui que já ouviu o que eu vou falar. Tem gente que não. Você não precisa ir onde tem profetas que revelam. O salmista disse no Salmo 23, que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguem. A experiência com Deus nos ensina a não correr atrás desse tipo de culto. Eu vou contar aqui, eu espero ser rápido. Há anos atrás, a gente estava passando por uma prova muito grande aqui na igreja, e eu estava na minha casa, e eu saí civil. Eu não estava de terno, assim, com a minha farda pastoral, eu não estava com a minha estola sacerdotal, eu acho que eu estava até de bermuda, não estava de bermuda, porque eu não ando muito, só uso bermuda para ir para a academia. Eu estava de calça jeans e camiseta, e eu saí de casa falando com Deus. E eu estava falando, Senhor, tá difícil. Meu Deus, e eu fui apresentando a Deus as dificuldades. E eu fui andando. Gente, aconteceu algo tão lindo. Ali perto de onde era o motel do Parque do Lago, uma senhora parou na minha frente. Nunca conhecia, nunca tinha visto aquela mulher. Gente. Ela parou na minha frente, colocou o dedo no meu rosto e falou, o meu Deus manda te dizer que o que Ele tem na tua vida é muito grande. Que você descanse nele. Eu fiquei olhando assim para ela, né? Assim, cara de ué. Aí eu continuei andando. Quando eu continuei, ela voltou e falou, e eu conheço a voz do meu Deus. Eu comecei a chorar no meio da rua, um negrão desse tamanho chorando no meio da rua. Disse, o que você vai fazer quando Deus toma uma pessoa que não te conhece e começa a falar com você no meio da rua? Depois que eu conheci, é a mãe do Ederson, e ela me conheceu, uma mulher de Deus, vive na igreja, está na Assembleia de Deus ali perto do motel Cartier, desse lado, tem a Assembleia do outro lado, ela congrega ali. Gente, quando Deus quer falar com você, Ele te pega no meio da rua e Ele fala com você. E eu fico pulando de culto em culto, procurando, vai falar comigo, quando Ele está falando, onde você estiver, eu sou Deus, para usar quem eu quiser, para falar com você. Meu Deus do céu, Deus está querendo falar com você, mas faça como Josafá, faça como Ana, ore ao Senhor, abra teu coração, leve teu problema para Deus. Aleluia. Vamos lá, mais um. Ainda em 2 Crônicas. Volta um pouquinho. Capítulo 7. Gente, essa aqui é tremendo. Eu sempre que eu leio isso aqui, eu acho essa passagem bíblica tão forte. Tão forte. Aqui, 2 Crônicas 7, é quando Salomão está consagrando a Deus o templo que ele construiu para Deus. Porque Davi queria construir um templo. Deus falou para Davi, você não vai construir, porque você tem a mão suja de sangue. Quem vai construir vai ser seu filho Salomão. Gente, filho Salomão, sabe o que quer dizer filho Salomão? É o filho da graça. Como assim filho da graça? Porque Davi, vocês se lembram, pecou com Batseba, lembra disso? Além disso, mandou matar o marido de Batseba, Urias. Isso trouxe maldição na família toda de Davi. E o filho que Batseba estava grávida, morreu. Mesmo Davi jejuando para ele não morrer. Só que Batseba ficou grávida de novo. E quem é esse filho de Batseba? A mulher de Urias que Davi mandou matar? Salomão. O filho da mulher que o mundo rejeitaria. Porque foi a mulher que Davi pecou. Foi o filho da mulher que Deus falou, eu vou usar na terra esse filho, para mostrar que não é pelos atos de Davi, mas é pela minha graça, pela minha graça. E Deus falou, Davi você não vai fazer, quem vai fazer é Salomão. E Salomão, então, construiu o templo. E depois que ele construiu,
ele consagrou. Você vai ver no capítulo 6 desse 2 Crônicas, a oração extensa de Salomão. E eu peguei só um trecho, porque a gente não tem tempo para ler e é cansativo também. Depois você lê em casa no seu devocional. Versículo 12. Ah, nosso Deus. Não, desculpa, meu Deus do céu. Versículo 1. Eu estou lá ainda em 2 Crônica 20. 2 Crônica 7, versículo 1. E acabando Salomão de orar, lembra que eu falei que ele orou no capítulo 6. E acabando Salomão de orar, acabando de quê, gente? Nós estamos falando sobre oração, não esqueça, não perde fio da meada. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto sobre a terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A oração traz a unção de Deus, a unção traz a glória de Deus, a oração traz o poder de Deus, traz fogo sobre a casa. A oração atrai a presença do Senhor, gente. Vamos lá, eu preciso encerrar. Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1 de Atos é muito conhecido. É quando Jesus, depois de 40 dias, se reúne com o povo, segundo Paulo, cerca de 500 irmãos, e Jesus se despede deles, e dá as últimas ordenanças no capítulo 1. E depois que Jesus sobe aos céus, a maioria foi embora, ficaram 120 no cenáculo. E é isso que nós vamos falar para encerrar sobre isso. Versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, irmão de Tiago. Todos esses o que aí, gente? Versículo 14, todos esses o que? Hã? Perseveravam o quê? Em quê? Todos juntos em oração. Você imagina, gente, o silêncio que estava ali. 120 pessoas orando ao mesmo tempo. Porque Jesus falou, ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. E eles ficaram ali orando. Eu acredito que alguns saíam, voltavam, outros saíam e voltavam, e orando continuamente, unanimemente, todos juntos. Algumas traduções dizem concordemente, todos juntos orando, clamando. É isso que Deus quer, que uma igreja, o papel da igreja não é ficar pedindo dinheiro, o papel da igreja, agora vem, não é ficar pedindo carro. Eu não quero que você dê o seu melhor para a igreja. Se Deus te deu uma Mercedes, viva usando sua Mercedes. Se Deus te deu um carro importado, viva usando o seu carro importado. O que eu quero que Deus me dê é uma igreja que se una em oração, clamando, Senhor, cumpra a tua promessa, Senhor, cumpra a tua promessa, Senhor. Essa igreja que eu quero na terra. Oh, aleluia! Uma igreja que ora, uma igreja que clama. O resto Deus faz. Oh, gente, eu coloquei no grupo dos obreiros um testemunho tão lindo. As meninas vieram para a gente e falaram, pastor, nós queremos apresentar nossos filhos aqui na igreja. Apresentamos numa quarta-feira. E uma das crianças tinha um problema de saúde, que eu não decorei o nome. E aquele problema de saúde, pelo que a Dai me falou, algumas pessoas levam anos e anos para serem curadas, e algumas nem curadas são. E uma das crianças tinha esse problema. Porque
elas apresentaram a criança aqui numa noite. E brevemente a criança já foi curada. Ela falou, pastor, a gente começou a chorar, pastor. Quando a gente soube que nosso Deus ainda faz milagre. Aleluia, não sou eu, não é você, somos nós, entregando a nossa vida a Ele, porque o querer e o efetuar cabe a Ele, nós não fazemos nada. Quem faz é Ele. Amém, gente? E nós, como igreja, temos que orar. Veja bem, aqui no versículo 14 está dizendo que estavam todos orando juntos. Vai a Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 4, e eu fecho a minha Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 4. Gente, o negócio aqui é Bíblia. Eu acho lindo aqueles pastores que falam, fecha a Bíblia e ficam 1h30 falando. Só que não foi esse ministério que Deus me deu. Meu ministério é o da Bíblia. Versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Eu falei lá no Antigo Testamento que uma das festas que todo judeu tinha que ir até Jerusalém, na época lá, era em Siló, era na festa de Pentecostes. Nessa época aqui, Jerusalém estava lotada, de gente de tudo quanto é lugar, de judeus de tudo quanto é lugar. E eles estavam orando. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. E de repente, quem era da Deus é fiel vai lembrar. É de repente que acontece. É de repente que acontece. O céu se abre, o Espírito desce. Saudade. Eu sei que você não tem. Aleluia. Mas de repente, Deus age de repente. Gente, Deus age de repente. Não é no meu tempo nem no seu. Mas o meu papel e o seu é no meio da luta. É fazer como Paulo e Silas, que estavam naquela prisão. E enquanto Paulo orava, Silas cantava. Enquanto Silas orava, Paulo cantava. De repente, à meia-noite, veio um tremor, quebrou as cadeias e todo mundo ficou livre. Porque quando a gente ora e a gente louva, no meio da oração e do louvor, o poder de Deus, ai meu Deus do céu, o poder de Deus se manifesta na nossa vida. Começa a orar, começa a louvar, começa a orar, e você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Oh, aleluia! Cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos unidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada, veja no meio, não era sobre o pastor, não era sobre o apóstolo poderoso, não era sobre o bispo, era sobre cada um deles, porque Deus tem poder para todo mundo na igreja. Dá saúde de palmas para Jesus, chega. Senhor maravilhoso. Glória a Deus. Você crê nisso, crente? Vamos começar a orar mais. Como eu falo aqui, gente, de manhã, você é como eu, que tem dificuldade de levantar mais cedo para orar. Eu não minto não, tá, gente? Podia chegar aqui e falar para vocês que eu levanto 5 horas e fico orando até a ser mentira. Eu não faço. Porque eu não sei vocês, mas a minha cama tem uma coisa, gente. Na hora de levantar, é a hora que ela mais se agarra em mim, ela me puxa. É uma coisa assim que eu não sei que a minha cama tem, gente. É a hora que ela mais... é a hora de levantar, ela vem, chama, ela me agarra, ela me gruda. Mas eu levanto orando. E quando eu saio de casa, eu saio orando. Amém? Quando a gente veio para cá, a gente veio orando, colocando nossa casa na mão do Senhor, nossos filhos na mão do Senhor. Eu ando orando, eu dirijo orando, eu chego na escola,
Quando eu desço no estacionamento, eu falo, Deus, coloca anjo em cada sala de aula dessa escola, que todo espírito de contenda, de rebeldia caia por terra. Eu entro na escola orando, abençoando o lugar que eu vou trabalhar. Porque a Bíblia diz, orai sem? Isso quer dizer que eu devo orar em todo o tempo. Amém, gente? Quem me ajuda aqui, por favor? Glória a Deus. É verdade. Obrigado. Oi? O Neto me lembrou. Que bom, tem bastante gente me lembrando. Graças a Deus. Eu preciso disso mesmo. Você que está em casa, Deus abençoe sua vida. Mas agora é a hora da nossa ceia. E é um momento particular. Se você quiser saber como é, venha participar o mês que vem. Mas Deus abençoe sua vida. Quarta-feira estaremos aqui às 19h30, domingo às 18 horas, e assim até Jesus voltar, ou Ele nos levar com Ele. Te esperamos aqui em nome de Jesus. Deus abençoe, uma boa semana.